Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São João Eudes, um santo que talvez não é muito conhecido, mas nós devemos muito a ele, porque foi ele quem colocou as bases teológicas para o culto do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Ou seja, muito antes de Jesus aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, muito antes ainda de Nossa Senhora pedir o culto ao seu Imaculado Coração, a irmã Lúcia, os pastorinhos em Fátima, São João Eudes já havia ali preparado um povo bem disposto para o culto ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Então, quem foi São João Eudes? Bom, São João Eudes viveu no século XVII, né? Ou seja, para se localizar no tempo, 1600 e alguma coisa. Ele viveu na França, nasceu na região lá da Normandia, a mesma região onde nasceu Santa Teresinha, né? Ali fica perto de Paris, mas é uma outra região. Bom, ele logo, desde cedo, né, mostrou uma extraordinária devoção e um amor, né, a Jesus e a Maria. Isso, claro, vem da eleição divina de Deus, mas vem também do fato de que seus pais eram pais extraordinários. O pai de São João Eudes quis ser padre, né, mas teve que abandonar a formação sacerdotal por causa da peste que matou boa parte da sua família. Então ele, convocado pela vida a cuidar da família, né, não pôde seguir o caminho sacerdotal. Mas ele, durante toda a sua vida, embora leigo, rezou o breviário, né, e rivalizava com a esposa nas suas devoções, nas suas práticas espirituais. Acontece que o casal estava tendo dificuldade de engravidar. E então fizeram uma promessa à Nossa Senhora do Socorro e consagraram a criança que viria a Nossa Senhora. E a consagração valeu a pena, porque desde muito cedo, né, São João Eudes, pequeno João Eudes, mostrou uma disposição enorme a se dedicar a Deus. Assim que ele, sentindo o chamado para a união com Cristo, começou a comungar cada vez mais frequentemente. Interessante nós recordarmos que nessa época aqui havia a heresia jansenista, que dizia que as pessoas não eram dignas de receber os sacramentos. Então as pessoas raramente recebiam a comunhão, e quem recebia a comunhão recebia uma vez por ano por ocasião da Páscoa. E olhe lá, São João Eudes não. Começou a comunhão frequente, que não era diária, porque naquele tempo não era possível, mas ele comungava o mais frequentemente possível. E logo então, com esse amor a Jesus, essa dedicação de amor a Jesus, ele pensou em consagrar a Deus a sua virgindade e seguir o caminho do sacerdócio. Ele logo entrou na preparação para o sacerdócio e tornou-se um pregador com grande popularidade. Veja, ainda seminarista, né, o cardeal Berulle, que foi o Pedro Berulle, foi um grande cardeal, que foi, digamos assim, o líder de um movimento espiritual na França, naquela época, né, o cardeal Berulle já colocou ele para pregar, porque viu que, embora não fosse padre, embora fosse ainda seminarista, ele tinha um grande carisma, uma grande qualidade de pregação que movia os corações. Então São João Eudes era um grande pastor, um grande pregador. Mas acontece que aqui vem a qualidade maravilhosa de São João Eudes. Ele tinha estas grandes pregações, mas também não era somente um homem popular e pastoral. Ele tinha uma visão teológica profunda dos mistérios que ele pregava. Ele um dia disse aos nobres, né, que estavam lá, que seguiam toda essa escola de espiritualidade, né, berruriana, ele disse: olha aqui, gente, toda a nossa vida consiste
em nós conhecermos e amarmos a divina pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece o seguinte, com Jesus nada é pequeno. Com Jesus tudo é grande, imenso e infinito. O mistério da sua divindade, o mistério da sua humanidade e todos os mistérios, esses que a gente medita no rosário, esses que a gente vê nos evangelhos, todos os mistérios da vida de Cristo são um abismo de profundidade. Quando Jesus voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos, ele irá julgar. E este julgamento, o que é que vai ser o juízo final? O juízo final será dar a Jesus todo o tributo e toda a glória que estes mistérios merecem. Então, nós seremos julgados por aquilo que nós aprofundamos ou não, meditamos ou não, conhecemos ou não, amamos ou não os grandes mistérios de Cristo. Esse será o julgamento. Ou seja, no juízo final Deus fará justiça. E então será visto o amor infinito dos mistérios de Cristo, da sua pessoa divina, da sua humanidade. Tudo vai ser o que a humanidade distraída, pensando em outras coisas, preocupada com outras coisas, não está nem aí para Jesus. No juízo final será dada a Jesus a glória que ele merece. E quem não deu a ele tempo para meditar, para amar, para estar com ele, para dar a glória que ele merece, esse vai padecer. Vejam, é belo a gente ouvir isso de um pregador, mas veja, é fantástico a gente lembrar que isso daí, naquela época, né, em 1600, 400 anos atrás, naquela época, com a heresia jansenista, isso era uma coisa que chocava as pessoas. Por quê? Porque os jansenistas, né, não tinham uma grande veneração pela humanidade de Jesus. Os jansenistas eram falsos católicos, na verdade, né? Eram mais protestantes do que católicos. E eles, no rigorismo deles, não queria que ninguém se aproximasse dos sacramentos, não tinham veneração pela humanidade de Cristo. E São João, Eudes apresenta o coração de Jesus, né? O divino coração do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu coração humano, amoroso, como sede de toda essa fornalha de amor de Deus por nós. Deus nos ama. E nós precisamos conhecê-lo para amá-lo e servi-lo, né? E ele se tornou então grande pregador de missões. Ele organizou mais de 110 missões populares que duravam vários meses, e as pessoas vinham aos milhares e milhares de pessoas vinham para ouvir as pregações, né, de São João Eudes, e ficavam ali semanas debaixo dos pórticos, dormindo, etc., para esperar o momento em que pudessem se confessar com alguns dos padres que ajudavam lá nas missões para poderem retomar o caminho de Deus. Era verdadeiramente um pregador de grande eficácia, né? Ou seja, a unção de Deus, a santidade de vida de São João Eudes se comprova pela grande eficácia de conversão das suas pregações. E apesar de ter estas pregações tão assim eficazes, porque as pessoas se convertiam de fato, ele não estava satisfeito. Ele via que aquelas pregações as pessoas se convertiam, mas aquilo tinha um perigo enorme de se transformar em fogo de palha, né? É como esses encontros que se fazem hoje em dia de conversão. A pessoa vai lá, tem uma experiência de conversão, depois volta para casa e está desconvertido. Então ele disse, olha, não adianta. Nós precisamos de padres, né, com ciência e com santidade para conseguir que as pessoas tenham essa experiência de conversão mais perene, mais estável. Então, ele dizia, né, olha, se dependesse de mim, eu iria a Paris, eu iria lá na Universidade de Sorbonne e eu iria gritar
fogo, 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 incêndio. Que fogo é esse? O fogo do inferno está incendiando o universo. Vinde, senhores doutores da Sorbonne, vinde, senhores bacharéis da Sorbonne, vinde, senhores padres, vinde todos, eclesiásticos, vinde ajudar a apagar esse fogo. E ele, com esse coração de missionário, fundou então a congregação do Sagrado Coração de Jesus e Maria, que são os eudistas, os padres eudistas. Também fundou uma congregação para a recuperação de mulheres que viviam a má vida, e ele, instalando, né, essa formação de sacerdotes e o culto ao Sagrado Coração de Jesus e ao admirável coração da bem-aventurada Virgem Maria, né, ele fez toda uma preparação para a realidade espiritual dos séculos que viriam. Então São João Eudes é para nós um grande intercessor. Precisamos de Joões Eudes, né? Que vejam verdadeiramente, que com amor abrasado por Jesus, entendam que nós, no fim dos tempos, meus filhos, seremos julgados por quanto amamos, conhecemos, amamos, meditamos e servimos aos mistérios da divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vier na glória, será dada toda a justiça a Ele, todo o tributo que Ele merece. E nós, seremos confundidos ou seremos admitidos a esta glória? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.